Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que estão passando? Tem sido dias muito difíceis, na verdade, mas a nossa redenção está próxima. Bem, hoje eu quero contar para vocês um sonho que eu tive, tem mais ou menos 2 semanas, um sonho profético. E eu já tive um, que vocês sabem, que foi sobre a questão do arrebatamento. Só que esse foi sobre a grande tribulação. Esse sonho que eu tive foi sobre a grande tribulação e quando eu tive esse sonho, eu acordei muito mexida, eu acordei chorando. O meu marido até se assustou, né? Porque ele me viu chorando, perguntou o que era, e na hora eu contei o sonho para ele e tal. E depois desse sonho eu tive uma visão, e eu vou contar aqui para vocês, ok? Bem, o sonho sobre a grande tribulação que eu tive foi o seguinte: nesse sonho, eu estava na casa da minha mãe e junto com os parentes dela, uns parentes do meu padrasto. E eu lembro que eu estava com fome. E eu acordei de manhã na casa dela e eu disse: Mãe, tô com fome. Eu queria comer um pão. Só que o pão tinha acabado. E então eu pensei assim: bom, acho que eu vou na padaria comprar um pão. Na hora que eu ia tomar a atitude de ir à padaria, eu pensei: não, não vou. Porque se eu for à padaria, eles vão descobrir que eu estou aqui. E então eu não fui. E eu percebi que já não tinha muita coisa para se comer na casa da minha mãe. Já tinha praticamente nada de comida. Depois dessa pequena cena, eu me vi numa casa, e essa casa parecia um local onde eu estava escondida. Eu estava escondida junto com algumas pessoas. E enquanto estava nessa casa, eu percebi que eu estava fugindo, o tempo inteiro eu estava tentando fugir de alguma coisa. E então umas pessoas, elas começaram a me procurar. Só, queridos, que essas pessoas que começavam a me procurar, eles pareciam cristãos, eles pareciam crentes. Ninguém dizia, por exemplo, que fossem agentes do FBI ou de policial ou do exército, algo parecido. Não, eram homens e mulheres, né? Vestidos decentemente, como se fossem cristãos, e eles começaram a me procurar. O interessante, queridos, é que no meio desse sonho eu tive alguns relances de algumas cenas. No meio da sequência desse sonho, Deus me deu relances de algumas cenas que aconteceram pontualmente. Na primeira cena, eu vi muitos cachorros dentro de uma caçamba de um caminhão. E esses cachorros eram muito ferozes. E esses cachorros estavam sendo soltos numa floresta para caçar pessoas. Depois, num outro relance, eu vi uma mulher ajoelhada e algumas pessoas seguravam essa mulher pelo cabelo e iam degolar ela com uma faca, iam cortar o pescoço dela com uma faca. Nisso que eles iam começar a cortar o pescoço dela, ela olhava fixamente para frente e uma luz brilhou nos olhos dela. Eu vi uma luz acender nos olhos dela. Na hora que essa luz acendeu nos olhos dela, ela sorriu. E eu sabia naquela hora, eu tinha certeza que ela estava vendo o mundo espiritual. Eu queria olhar para o lado que ela estava olhando para ver o que ela estava vendo. Mas eu não conseguia virar o pescoço, eu não conseguia olhar para ver o que ela estava vendo. Muito bem. Passado esses relances que eu tive, eu voltei àquela cena onde as pessoas iam nessa casa me procurar. E eu comecei a fugir na pontinha do pé para que aquele homem que estava vindo atrás de mim não me visse. Lembrando, aquele homem não estava com roupa do exército, não, estava vestido como um homem comum. E eu tinha a sensação no sonho de que eles eram cristãos. Então eu vi aquele homem se aproximando, tranquei a porta por dentro e saí por uma outra porta. Nisso que eu saí por uma outra porta, eu desci a rampa daquela casa, do lado de fora. Quando eu cheguei lá embaixo, eu encontrei duas mulheres. E então, elas também estavam me procurando, me caçando, vamos dizer assim. Mulheres comuns, com roupas comuns, e como se fossem cristãs. Então eu pensei na hora, pronto, não vai dar para eu fugir, eles me pegaram.
E então essas pessoas me pegaram e me colocaram dentro de uma Kombi ou de uma van, eu não sei bem que transporte era, eu sei que é um transporte como se fosse uma Towner ou uma van que você coloca muitas pessoas dentro. E estava eu e um outro grupo de pessoas ali. E na hora que eu estava dentro daquela van, eu comecei a cantar um louvor e eu chorava muito. E eu cantava um louvor, cantava, cantava. E aquelas pessoas que tinham me capturado também começaram a cantar junto comigo. Ou seja, eram pessoas que também conheciam louvores, conheciam músicas de adoração. Mas, em contrapartida, elas tinham me caçado, elas tinham me pego, não é? Então, eu fui levada para um local. Chegou nesse local, tinham muitas pessoas ali que tinham sido capturadas, muitas pessoas. E então eu desci daquela van e vi muitas pessoas ali, vi pessoas conhecidas. E naquele momento eu sabia que eles estavam reunindo, todas as pessoas que eles tinham capturado, eles estavam reunindo num lugar só, que era aquele local. Quando eu olhei para o lado, eu vi o meu marido. E eu lembro que eu corri e abracei ele como se fizesse muito tempo que eu não o visse. Quando ele ia me beijar, eu falei assim: não, não me beije, porque se você me beijar, eles vão torturar você na minha frente, vão saber que você é meu marido, vão te torturar na minha frente. E eu não quero ver isso. E ele falou: tudo bem, aí se afastou de mim. Nisso que ele se afastou de mim, eu encontrei o meu pastor e umas outras pessoas que eram da minha igreja. E nos abraçamos com o pastor. O meu pastor ele chorava muito, chorava muito, chorava muito. E então eu encontrei outras pessoas ali que eu conhecia e abracei essas pessoas também. A sensação que eu tinha, queridos, era que fazia muito tempo que eu não via essas pessoas. Então, uma moça que estava do meu lado falou assim: Dai, você quer esse doce? E aí ela pegou um doce, que eu não sei que doce é esse, queridos, e colocou dentro da minha boca. E eu mastiguei aquele doce, tudo. Eu falei: ah, é doce? Você está me dando um doce? E ela falou: sim, é um doce. Eu falei assim: irmão, mas quem te deu esse doce? E então ela disse: foram eles. Foram eles que deram. Aí eu falei assim: ah, mas se foram eles que deram, esse doce deve estar envenenado. E então ela falou: sim, ele está envenenado. E aí eu tinha percebido que eu tinha comido o doce e o doce estava envenenado. E eu falei: pronto, agora esse doce ele vai fazer, daqui a pouco o veneno desse doce vai fazer efeito em mim. E aí eu fiquei preocupada, porque eu sabia que em pouco tempo depois, poucas horas ou poucos minutos depois, eu ia morrer, em consequência da dose de veneno que tinha dentro daquele doce. E no sonho eu pensava assim: Senhor, eu sempre achei que eu fosse morrer degolada, que iam cortar o meu pescoço. E no sonho o Senhor falou assim: não, você não vai morrer degolada, você vai morrer envenenada. Eu falava: então isso quer dizer que esse veneno vai fazer efeito e eu vou morrer. E ele falou: sim. Só que ao invés, na hora eu comecei a sentir um certo desespero, porque eu sabia que eu ia morrer. Mas depois eu comecei a ficar tranquila, porque eu sabia que morrer para mim naquele momento ia ser a melhor coisa, porque eu ia encontrar logo com o Senhor. E então esse sonho terminou, né? Então eu acordei chorando muito, muito apreensiva com esse sonho, muito triste. E agora, queridos, eu, eu fiquei aquele dia, naquela manhã, muito triste, muito preocupada e perguntando ao Senhor por que eu tinha sonhado que eu estava na grande tribulação. Agora, queridos, eu vou explicar para vocês por que Deus me deu esse sonho, por que o Senhor me mostrou isso. Antes eu pensava, teve um tempo que eu cheguei a pensar que quando alguém sonhasse que estava na grande tribulação, é porque aquela pessoa iria passar pela grande tribulação. Então, por isso ela sonhava tanto com a grande tribulação. Hoje, o Senhor já me explicou, já me ensinou a perceber, a discernir esses sonhos. Por quê? Porque um sonho da grande tribulação, queridos, é um sonho muito óbvio, não é? É muito claro. Então, por ser um sonho muito óbvio, a gente acha que não precisa de ser discernido, de ser interpretado, porque está muito na cara. Então a gente pensa: bom, eu sonhei com a grande tribulação, ok, então é só isso, não tenho que discernir.
Tem, queridos. Tenho que discernir, sim. Veja bem, eu perguntei ao Senhor por que ele tinha me dado esse sonho. Que sonho era esse? Que na verdade tinha sido uma visão, e não um sonho, né? E então, eu comecei a... Me veio na minha mente o seguinte versículo. Preste atenção nesse versículo. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir, deuses desconhecidos. Queridos, o que Deus quis me dizer com esse versículo de Deuteronômio? Nesse capítulo aqui, capítulo 11 todinho, o Senhor está dizendo o que ele vai fazer com Israel. O que vai acontecer com Israel se Israel permanecer no caminho dele, permanecer obediente e cumprindo os mandamentos de Deus, que será caminho de bênção, ok? E Deus mostra também, tanto aí quanto em diante, o que vai acontecer com Israel se Israel andar em desobediência e não cumprir os mandamentos de Deus. Ou seja, o Senhor está mostrando para Israel dois lados da moeda, né? Que Israel tem dois caminhos para escolher: caminho de bênção ou caminho de maldição. Pois bem, quando o Senhor me deu esse sonho, o que o Senhor quis mostrar para mim foi o seguinte, que isso vai acontecer comigo e com as pessoas com as quais eu vi no sonho, se nós não andarmos de acordo com o que o Senhor nos manda. Se por algum motivo nós andarmos em desobediência, nós esquecermos os princípios e mandamentos do Senhor, então essas coisas se sucederão. O que acontece, queridos? Nós temos que aprender a distinguir uma coisa. As profecias bíblicas com relação ao fim dos tempos são irrevogáveis. Elas vão se cumprir, queira um homem ou não, ok? Sendo que profecias pessoais, principalmente no que diz respeito a escolhas, livre-arbítrio, elas não são irrevogáveis. Elas não são uma sentença. Elas são uma escolha, ok? Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, você tem um chamado para ser um pastor. Vou dar um exemplo, tá? Você tem chamado para ser um pastor. Através desse chamado, o Senhor pode te usar para curar, salvar vidas, ministrar vidas, tirar pessoas da perdição. Amém? Deus mostra isso para você. Se você não aceitar isso, se você não aceitar esse chamado, se você não assumi-lo, você vai sofrer as consequências de não assumir esse chamado, ok? Você pode até não assumir, mas você vai sofrer as consequências disso, não é? Você pode perder o galardão, alguma coisa vai acontecer. Se você aceitar, amém, você vai andar pelo caminho de bênção que o Senhor projetou para você. Então, quando o Senhor me mostrou esse sonho, ele quis dizer o seguinte, e depois ele veio me explicando durante o dia, que nós, querido, não somos salvos, nós estamos salvos. Isso é diferente, tá? Nós estamos. Se a gente vacilar, se a gente começar a andar fora do caminho do Senhor, se a gente começar a andar por caminhos tortuosos, esquecer de obedecer os mandamentos de Deus, a gente vai de mal a pior. E como é que Deus vai levar uma noiva rebelde para o céu? Vai? Não, Deus não vai. Então, o que Deus estava querendo me mostrar com esse sonho, que Ele quis me mostrar com esse sonho, foi um alerta, tá? Esse sonho, ele não foi uma sentença para mim. Ele foi um alerta. Ou seja, se eu não permanecer no caminho do Senhor, eu vou passar por isso que eu vi no sonho. Ok? Então, o que acontece? Isso não quer dizer, esse sonho, ele não está querendo dizer que eu e as pessoas envolvidas, tenhamos que passar por isso. Não.
O Senhor, ele dá as profecias pessoais como um alerta para nós. Ou seja, Deus avisa a nós sempre que algo ruim ou bom vai suceder. Deus avisa. Mas Deus trabalha, queridos, em cima das nossas escolhas. Deus trabalha em cima daquilo que a gente quer. Nesse versículo aqui, o Senhor está sendo muito claro. Ele está dizendo, ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição. Né? E tem um versículo aqui que eu não me recordo do qual, que diz o seguinte, que escolha a vida para que vivas. Ou seja, o Senhor ele está o tempo todo nos dando o direito de escolher segui-lo e prosperar ou não. Ok? Por isso, queridos, que eu não acredito nessa afirmação que as pessoas falam de que Deus as escolheu para ficar na grande tribulação. Eu não acredito nisso. A palavra de Deus diz que Deus não nos destinou para a ira, ou seja, a vontade do Senhor é que todos, sem exceção, se salvem. Mas as pessoas fazem escolhas e Deus respeita as escolhas das pessoas. Ok? Então eu sei, eu tenho certeza que esse sonho que o Senhor me deu serve de alerta para mim e serve de alerta para as pessoas que eu vi nesse sonho. Deus não nos mostra pessoas que a gente conhece num determinado sonho à toa, queridos. Quando Deus mostrar para você alguma pessoa no sonho, alguém que você conheça, que você conviva, e você, eu tive um sonho, eu vi várias pessoas, mas só lembro de uma, eu lembro de fulano. É porque com certeza Deus tem uma mensagem para passar para esse fulano. Ou Deus quer que você interceda pelo fulano, entendeu? Então, esse sonho foi uma mensagem de alerta para mim, né? O Senhor, ele quer que a gente fique atento sempre. Então, queridos, o que eu quero dizer em suma é que eu sei, hoje eu sei, né? Eu nunca vou poder dizer para Deus que eu não sabia. Eu sei o que vai acontecer comigo se eu não andar nos caminhos do Senhor corretamente. E se eu vacilar, eu já sei aonde eu vou parar. E se isso acontecer, eu lá, quando estiver acontecendo, eu vou saber que um dia o Senhor me avisou, mas que eu não quis mudar, entendeu? É por isso que o Senhor nos dá as profecias pessoais, ok? Eu trouxe esse sonho para mostrar que tem muita gente, eu sei que tem muita gente sonhando com a grande tribulação e já está se sentenciando, dizendo, se eu sonhei com a grande tribulação, é porque eu vou ficar. Não é isso, queridos. Não é isso. Deus está te alertando, Deus está te mostrando que se você se desviar do caminho do Senhor, é aquilo que você sonhou que te aguarda. Ok? Quem pode mudar essa situação somos nós com as nossas escolhas. Então, o sonho profético, o sonho profético pessoal, ele não é uma sentença. As profecias bíblicas são uma sentença. Elas vão se cumprir, queira um homem ou não. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus vai se cumprir. Agora, a profecia que o Senhor te dá em sonho, uma revelação que Ele te dá em sonho, tudo isso é algo pessoal. Algo que pode ser mudado de acordo com a sua escolha. Ok? Tenha isso em mente. O Senhor não escolheu ninguém, o Senhor não tem prazer que ninguém passe pela grande tribulação, queridos. Por um período tão terrível como nunca houve nessa terra. O Senhor não quer. O Senhor mostra para nós o que vai acontecer conosco se a gente ficar na grande tribulação. Ou mostra para nós o que vai acontecer se a gente for para o céu. Não é verdade? Por isso que o Senhor nos dá sonhos. O Senhor está mostrando o que pode acontecer conosco. Mas você fique ciente de que a vontade dele é que você esteja com ele no céu. E não passando pela grande tribulação. Então, os sonhos proféticos servem para exortação, alerta, ou também servem para poder nos edificar e nos fortalecer. Esse sonho que eu tive, eu sei que foi um alerta. Porque a Bíblia diz o seguinte, queridos: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Por quê? Porque nós estamos salvos. Não somos, estamos. É diferente. Qualquer vacilo, queridos, qualquer um, a gente pode perder a nossa salvação.
Amém? Bem, dito isso, agora eu quero falar da visão que eu tive depois desse sonho. Depois desse sonho, quando eu acordei, chorando, né? Eu consegui me acalmar e aí eu consegui dormir de novo. Consegui cochilar. Na verdade, eu não digo nem dormir, né? Eu consegui dar um cochilo, um leve cochilo. Nesse leve cochilo, eu vi uma criancinha entrando no cemitério com uma flor na mão. E eu olhava isso de cima, queridos. Parecia que eu estava flutuando e olhando o cemitério de cima. E aquela criancinha entrava, acho que com uma flor, como se fosse entregar essa flor no túmulo de alguma pessoa. Vamos dizer assim. E quando essa criança entrava, eu começava a sentir dentro de mim que algo ia acontecer. E então eu falei assim, é agora. No sonho eu falei, é agora. Quando eu falei é agora, veio um estrondo, mas um estrondo tão alto, que eu cheguei a me encolher, porque eu sabia que o barulho ia ser ensurdecedor. E esse barulho, esse estrondo, ele veio muito alto e a terra começou a tremer, tremer, tremer muito. A terra daquele cemitério, eu via tremer muito. E nisso que essa terra começava a tremer, eu vi muitos feixes de luz subindo, 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 saindo daqueles túmulos e subindo. Nisso que esses feixes de luz subiam, a minha pele, eu estava deitada na cama e eu sentia a minha pele se arrepiando, como se tivesse saindo alguma coisa do meu corpo. E a minha pele, ela se arrepiava, que chegava a ficar dolorida, de tanto que ela se arrepiava. E eu vi aqueles feixes de luz caindo, subindo, 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 subindo. E depois eu comecei a ver muitas roupas caindo, 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 caindo no chão, como se fosse uma chuva de roupas caindo no chão. E eu despertei, né? Isso foi assim, questão de segundos. Eu contei para vocês agora, deve ter dado o quê? 1 minuto de relato, 1 ou 2 minutos. Mas quando eu vi isso, foi uma questão de segundos, né? E eu sei que eu não estava dormindo porque eu sentia meu corpo na cama, eu sentia todas as sensações do ambiente, mas eu também sentia daquela visão. Tanto é que eu senti o meu corpo todo se arrepiar, né? Então, essa visão, eu acredito que foi a questão da ressurreição dos mortos, né? Que se dará, na verdade, após o na hora do arrebatamento, né? O arrebatamento seria primeiro a ressurreição dos mortos e depois a noiva que seria levada. Então eu acredito, o que eu vi foi a ressurreição dos mortos. Muito rápido, queridos, foi muito, muito rápido. Foi uma experiência assim incrível, incrível, amém? Bem, eu queria deixar esses relatos com vocês e pedir que cada um de nós, queridos, que todos nós fiquemos vigilantes, porque a vida cristã ela não é fácil, ela não é simples, né? Viver a palavra não é fácil, mas a gente precisa. E a gente tem a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Se não for ele, queridos, a gente não vai aguentar. Se não for o Espírito Santo, a gente não vai ter forças para resistir e para continuar fiel a Deus. Então, em nome de Jesus, a minha oração hoje é que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a ser fiéis até o fim, até o dia que Ele virá nos buscar, para que a gente não entre nesse período tão tenebroso chamado grande tribulação, a qual o Senhor não tem prazer que um homem passe por isso, não é? Então que o Senhor nos guarde, nos livre, nos fortaleça e nos conduza em fé, perseverança, né? Que a gente combata o bom combate, acabe a nossa carreira e guarde a nossa fé como o apóstolo Paulo. Amém? Bem, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo, queridos. Deus abençoe.